A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para aplicar o estudo da Palavra de Deus da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Amém? A EBD da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Então, querido, ainda dá tempo de você pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu já coloquei nos grupos de WhatsApp da igreja e ainda dá tempo de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser uma bênção na sua vida, como na vida também de todos aqueles que participarem desse estudo, amém? Aproveito aqui para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Línia, seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, enfim, a toda essa família Ferreira que foi chamada para uma missão aqui nessa terra. Cuidar de pessoas, de ovelhas, de famílias, ministérios, empresas, empresários, e desempenham essa função com muito capricho, com muito zelo, com muita unção diante do nosso Senhor. Quero também aqui dizer para vocês que é um privilégio muito grande fazer parte desse ministério juntamente com vocês. A minha família é honrada por isso. Amém? Então ainda dá tempo, querido, de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E para essa semana o Senhor colocou um tema no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você na tarde desse domingo. O tema é: dons e talentos são presentes de Deus. Amém? Você sabia que os dons e talentos que você tem foi presente que Deus te deu? E o Senhor me levou ali até o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, para tratar desse assunto juntamente com você. Então ainda dá tempo de você abrir a sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, vai ser do 7 até o 12, que nós vamos tratar desse estudo nesse dia de hoje, amém? E como nós fazemos sempre, nós vamos agora entrar em oração. Para quê? Para nós entregarmos esse momento nas mãos do nosso Deus, para que seja conduzido por Ele, que eu não venha dizer nada aqui que saia do meu coração, mas que sim, saia do coração de Deus, direto para o seu coração. Essa é a nossa intenção, que o conteúdo que nós aplicamos aqui para você todos os domingos é que ele saia do coração de Deus para o seu coração, amém? Então, querido, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos entregar esse momento ao Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, vamos orar ao Senhor, crendo que essa palavra ela vai entrar no nosso coração e vai fazer morada. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Te agradecer, Senhor, pelo fôlego que respiramos. Te agradecer, Senhor, pelo ar que tu nos concede. Te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou à mesa, pelos livramentos que tu nos concede, Pai amado, em todos os dias das nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado por este momento. Toma esse estudo em tuas mãos. Que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração, Pai, para o coração dos teus filhos, Pai. Esse é o meu desejo nesse dia de hoje. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito é o nome do Senhor. Amém? E agora nós vamos para o texto da palavra de Deus. Como eu falei para você, o Senhor colocou no meu coração, né, um texto para que eu viesse compartilhar com você. E esse texto, como eu te falei, está ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, precisamente no versículo 7 até o versículo 12. Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia em mão, vá acompanhando aqui pela tela do seu celular e pela tela do computador, que vai fazer o mesmo efeito para a sua vida, amém? Então, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um
para o que for útil. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, fazendo o quê? Repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo Jesus. Louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome. Querido, eu não sei se você já leu essa passagem na sua Bíblia, do livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 12. Aqui está falando para mim e para você acerca dos dons e talentos que o Senhor nos dá. E isso aqui é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Nós temos que atentar para esse estudo de hoje, porque eu tenho certeza que isso aqui vai aumentar o seu conhecimento, vai aumentar a sua fé, e vai fazer você entender acerca dos dons e talentos que o Senhor deu para a sua vida. Deus deu a cada um de nós o quê? Dons e talentos. E para que ele nos deu esses dons e talentos? Para a sua própria glória. E ele deseja que eu e você usemos esses dons para quê? Para honrá-lo, para glorificar o nome dele. Ele tem um propósito nessa terra aqui que nós estamos vivendo, que só pode ser cumprido por mim e por você, com a capacitação que ele nos deu. E por isso nós lemos essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o 12, que ele nos dá o quê? Sabedoria, ele nos dá o dom da ciência, nos dá o dom de curar, ele nos dá o dom da profecia, o dom de discernir o espírito, ele nos dá o dom de variedades de língua, de interpretação de línguas. E ele quer cumprir esses dons aqui na terra, através de nós, de mim e de você. Você pode dizer amém, querido? Por isso é muito importante que você entenda nesse dia de hoje, que somente cumprindo esse propósito de Deus nas nossas vidas, eu e você, nós nos sentiremos o quê? Plenos, nós nos sentiremos realizados, felizes, e fazendo a vontade dele nas nossas vidas. Porque fora dele, querido, eu e você, fora dele, fora dos dons de Deus, fora da presença de Deus, você viverá constantemente o que? Frustrado. Por quê? Por estar fazendo o que Deus não te chamou para fazer. E quando nós não fazemos o que Deus nos chamou para fazer, nós ficamos de que forma? Nós ficamos frustrados. Eu entendo que muitas pessoas, elas gostariam de cantar em um ministério de louvor da igreja. É muito bacana, é muito legal você estar ali no ministério de louvor, cantando, louvando ao Senhor. Outras pessoas, elas têm o desejo de se tornar um pastor de ovelhas. Outros têm desejo de se tornar evangelista, alguns missionários, missionárias. Alguns pregadores da palavra para poder subir no púlpito para pregar a palavra de Deus. Mas se você tem algum desses desejos que eu falei para você, e se esses desejos, ele veio verdadeiramente de Deus para o seu coração, pode ter certeza, querido, que esse seu desejo, ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus. Porém, o que acontece que eu quero compartilhar com você, que é comum encontrarmos pessoas frustradas. Por quê? Porque elas sonham os seus próprios sonhos e não sonham os sonhos de Deus para a vida delas. E elas insistem em fazer algo para o qual não foram chamadas para fazer. E com isso, o que acontece, querido? Nunca se sentem realizadas naquilo que fazem. Por quê? Elas estão querendo fazer aquilo que elas querem e não aquilo para o qual Deus as chamou. E se você, querido, que está me ouvindo aqui hoje, está confusa em relação aos seus dons e talentos que Deus te deu, sabe o que você deve fazer?
Analise quais são as suas habilidades. Analise aquilo que você faz de melhor, o que você mais gosta de fazer e o que mais arde dentro do seu coração. E sabe o que você deve fazer? Pedir a Deus para te revelar em qual área você pode ser útil para o seu reino, para o reino dele, para fluir o seu ministério. E com certeza, ele te mostrará no dia a dia. E nos pequenos detalhes, ele vai te mostrar isso. E os propósitos dele para a sua vida, ele vai se cumprir. Entendemos, querido, que tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de tocar instrumentos na casa do Senhor, tem outros que têm dons para pregar a palavra de Deus. Como também, querido, há pessoas com habilidades incríveis, que com esse dom e habilidade que elas têm, elas podem expressar a sua adoração a Deus. Fazendo o quê? Dando o seu melhor naquilo que elas fazem. Mas nós devemos entender, eu e você, nem todos têm dons com grande visibilidade. Isso é importante nós sabermos. Nem todos os dons que o Senhor nos dá, ele tem visibilidade. Mas não deixam de ser tão importantes acerca daqueles que são visíveis, quanto aqueles que aparentemente se destacam mais. Talvez você não cante bem, não tenha ritmo para dançar e nem leva jeito para quê? Para pregar a palavra de Deus. Mas talvez, querido, você esteja ou tenha uma habilidade de um contador de história da Bíblia. Por exemplo, você é um bom contador de histórias da Bíblia, da palavra de Deus, que com esse dom que você tem, você pode reunir o quê? Pessoas, crianças, adultos, pessoas de mais idade, e fazer o quê? E contar histórias que falem sobre quem Jesus é, sobre o nascimento de Jesus, sobre a importância de Jesus na vida das pessoas. Ou então, talvez você seja muito bom em quê? Na cozinha, trabalhando, cozinhando, e você vai ser usado como com esse ministério, com esse dom. Você vai poder ajudar no almoço e nas festividades da sua igreja, ajudando ali a produzir alimentos nessas festividades. Enfim, meu irmão, eu quero te encorajar para que você dê o seu melhor para Deus, independente da área que seja. Hoje eu estou aqui para te encorajar, para você dar o seu melhor para Deus, independente da área que seja que Ele quer te usar. Dê a Ele o que Ele mesmo colocou de melhor em você. Dê a Ele o que Ele mesmo colocou de melhor no seu coração. Mas você tem que entender também, querido, que isso não significa que você não vai se esforçar para quê? Para fazer outras coisas quando for chamado, quando for necessário, dentro da obra de Deus. Mas o que eu quero, querido, que você entenda nesse dia de hoje é que você não precisa viver frustrado, tentando florescer naquilo que Deus não plantou na sua vida. E quando nós tentamos florescer naquilo que Deus não plantou dentro de nós, nós ficamos frustrados, nós ficamos decepcionados. Entenda que você é único. Entenda que você é única, querida, que está me ouvindo aí hoje. E com certeza você verá alegria no coração de muitas pessoas. Elas terão o prazer de verem você dar frutos na obra de Deus, naquilo que você faz. Por isso, querido, viva intensamente, cumprindo o que Deus colocou no seu coração de melhor. E lembre-se que isso aqui é muito importante para todos nós que desempenhamos uma função na obra de Deus. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo pertence a ele, nada é nosso. E muitas pessoas, elas se esquecem de que foi Deus quem deu os seus dons e talentos. E elas pensam que são boas por si próprias naquilo que fazem. Mas a verdade é uma só. Tudo que temos e tudo que somos e tudo que fazemos vem de Deus. São dons que o Senhor nos dá pela sua graça, bondade e misericórdia.
Depois desse estudo, você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia ela chega a afirmar que tudo de bom que alguém tem, sabe de onde vem? Vem do alto ou vem do Pai. Então, tudo que temos e fazemos de bom é dom de Deus, vem dele para as nossas vidas. E você sabe qual é o significado da palavra dom? A palavra dom ela significa presente, ou seja, dons são presentes e dádivas que recebemos de Deus. Todos os nossos dons foram dados como um presente de Deus para nós. E agora eu pergunto para você, e recebemos isso por mérito nosso? Nós recebemos esses dons e presentes de Deus por mérito nosso? É claro que não, querido. E sim pela sua bondade, graça e misericórdia. Por quê? Porque nada de nós mesmos. Por isso não temos que nos vangloriar e achar que somos melhores que os outros. Nós, eu e você, precisamos simplesmente oferecer os nossos dons e talentos para a glória de Deus. E aí talvez você esteja se perguntando, irmão Gilson, como que eu vou oferecer os meus dons e talentos para a glória de Deus? Eu vou te dar uma dica aqui acerca da palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 25, Jesus contou uma parábola a respeito de quê? De 3 servos, que eles receberam o quê? Uma quantia em talento de prata do seu senhor. E isso aqui vai reportar bem, vai te instruir bem acerca do que eu estou te falando nesse dia de hoje, a respeito de dons e talentos. E como que foi essa parábola? Cada um recebeu uma quantia diferente de prata. E qual era a missão dele? Eles deveriam investir e aumentar aquela quantia. E quando o seu senhor retornou de viagem, pediu-lhes conta a cada um do que havia feito com o que eles receberam. E aqui nós vamos ter a instrução acerca do que nós devemos fazer com os dons e talentos que o Senhor nos dá. Os 2 primeiros servos que receberam os seus talentos de prata, um recebeu 5 talentos e o outro recebeu 2. E eles agiram de forma intensa e inteligente. E o que eles fizeram? Eles duplicaram o valor que receberam. E o Senhor louvou a atitude deles. E sabe o que o Senhor fez dele? Nos deu mais, dobrou o valor que eles tinham. E ele disse a cada um deles, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E ainda disse para ele, entra no gozo do Senhor. Você vai acompanhar essa passagem aqui no livro de Mateus, capítulo 25, você vai ver ali do versículo 14 até o 28, mais ou menos. Agora eu te falei de 3 servos que receberam talentos de prata do Senhor. E o terceiro? O que aconteceu com o terceiro? E é aqui, querido, que eu quero que você preste atenção, porque aqui está a chave desse estudo de hoje acerca de dons e talento que o Senhor nos dá. O terceiro, no entanto, ele enterrou o que havia recebido do Senhor dele. E ele foi chamado, sabe de quê? Ele foi chamado de negligente. Por quê? Porque ele devolveu ao seu senhor exatamente a mesma quantia de prata que ele recebeu, sem nenhum acréscimo. Então você vê aqui que tem situações diferentes. 3 servos receberam uma quantidade de talentos de prata. Os 2 primeiros, o que eles fizeram? Eles duplicaram esse valor. Foram chamados de servo bom e fiel. O seu senhor falou que eles foram fiel no pouco e ia colocar eles sobre o muito. E para eles entrarem no gozo do Senhor. Porém, o terceiro, o que ele fez? Ele foi chamado de negligente, porque ele devolveu ao seu senhor exatamente a mesma quantidade de prata que ele recebeu, como eu já te disse, sem nenhum acréscimo. E as palavras que esse terceiro servo ouviu e recebeu do seu senhor foram duras e terríveis. Sabe de que ele foi chamado? Ele foi chamado de servo mau e inútil. E até o pouco que ele tinha recebido lhe seria tirado. E aqui, querido, com esse exemplo que eu trouxe para você,
à luz da palavra de Deus, eu creio que nós podemos comparar essa quantidade de prata, essa quantia de prata que os servos receberam aos dons e talentos que Deus nos dá gratuitamente. Deus nos dá talentos e dons gratuitamente. E que se formos fiéis no que Deus nos deu, desenvolveremos e multiplicaremos esses dons e talentos de maneira que o Senhor se alegrará de nós. Então, os dons e talentos que eu e você recebemos do Senhor gratuitamente, nós temos que fazer o quê? Multiplicar esses dons para que o Senhor se alegre conosco. Porque esses dons e talentos que o Senhor nos dá é para a honra e para a glória dele. E com isso, ele será glorificado através da minha vida e da sua vida por esses talentos multiplicados que ele nos concedeu. Por isso, querido, nós devemos de cumprir o propósito para o qual ele nos chamou. Você que está aí hoje me ouvindo e me assistindo, você tem que cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Você tem que cumprir o seu chamado para o qual Deus te capacitou. Mesmo que tenhamos, querido, um pouco em nossas mãos, se formos fiéis nesse pouco que o Senhor colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida, em breve chegaremos ao muito de Deus. Em breve seremos um bom orador. Em breve seremos um bom pregador. Em breve seremos um bom ministro de louvor ao Senhor. E depois, querido, de eu compartilhar toda essa passagem aqui, desses talentos que os servos receberam do seu Senhor, vem a pergunta para quem não quer calar. Eu tenho que te fazer essa pergunta. E qual pergunta é essa, irmão Gilson? O que você tem feito com os presentes que Deus te deu? Não é para você responder para mim. É para você responder para você mesmo. Onde estão os seus dons e talentos que Deus te deu? É outra pergunta que você tem que se responder. Amém? Aí eu vou te falar, será que eles estão guardados em uma gaveta e esquecidos? Você colocou os dons e talentos que o Senhor te deu em uma gaveta e ele está lá esquecido, como se não valesse de nada. Será que eles foram abandonados pelo meio do caminho, nessa sua trajetória com Jesus, e você não voltou para buscá-los? Será que eles estão enterrados, como aquele terceiro servo fez? Recebeu o talento de prata do seu senhor e ele enterrou? E quando o seu senhor voltou, ele devolveu a mesma coisa que recebeu? Querido, mediante essa palavra que eu estou compartilhando com você, eu quero que você lembre-se de quê, irmão Gilson? Que quem enterra dons e talentos é chamado de quê? Nós vimos o exemplo da leitura da palavra de Deus, é chamado de servo mau e inútil, e até o pouco que recebeu lhe será tirado. Será que é isso que você quer ouvir do seu Senhor, quando ele vier lhe cobrar os dons e talentos que ele te deu de graça? Lembre-se que o caminho para ser bem-sucedido com Deus é o quê, querido? É disciplina, é esforço, é compromisso, é comprometimento. Tudo aquilo que o Senhor nos entrega, nós temos que ter disciplina. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que nos esforçarmos para multiplicarmos. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que ter compromisso e comprometimento com aquilo que ele nos deu. Amém? Esse é o caminho trilhado por pessoas que se entregam intensamente ao chamado dele, ao chamado do Senhor. Você pode observar homens e mulheres de Deus que são prósperos na sua vida pessoal e na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Eles começaram sendo fiel no pouco, orando um pouco todos os dias, lendo a palavra todos os dias, buscando intimidade com Deus todos os dias. E o próprio Senhor fez o quê? Os honrou, colocando sobre o muito. Se tornaram excelentes pregadores, excelentes oradores, excelentes louvadores do Senhor, ministro de louvores. Então, meu irmão, ficarmos sentados no banco da igreja, domingo após domingo, ouvindo somente a palavra,
ouvindo a oração dos outros e nós mesmos não orarmos. Muitas das vezes sem saber até o que estamos louvando ao Senhor. E a nossa vida acontecendo o quê? Sempre permanecendo a mesma coisa. Em algumas vezes aqui, piorando. Pior do que quando nós começamos na nossa caminhada com o Senhor. E isso tudo acontece, sabe por quê, querido? Porque não estamos cumprindo o chamado e o propósito para o qual fomos chamados. Quando nós não cumprimos o nosso propósito para o qual fomos chamados, acontece isso. E aí o que acontece? Nós abandonamos os dons e talentos que o Senhor nos dá por desleixo. Por isso, querido, eu estou aqui hoje para dizer para você, seja fiel. Foi Deus quem te deu suas habilidades e seus talentos e seus dons. E essas habilidades, talentos e dons que ele deu, foi para quê? Foi para a glória e para a honra dele. E eu tenho certeza de que você também deseja ouvir do seu Senhor o que nós lemos no livro de Mateus, capítulo 25, 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu acredito que é isso que você quer ouvir do seu Senhor. Como aqueles 2 primeiros servos ouviram do seu Senhor. Então, meu irmão, não adianta se esconder. O Senhor hoje, ele te achou e me colocou aqui para transmitir essa palavra para você, para compartilhar essa palavra com você na tarde desse domingo. E sabe o que acontece? Ele está aguardando uma posição sua acerca do que você está fazendo com os dons e talentos que ele colocou nas suas mãos, que ele te deu gratuitamente. O Senhor, ele quer saber o que você está fazendo acerca dos dons e talentos que ele te deu e colocou nas suas mãos. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você na tarde desse domingo. Amém? Então, aí onde você estiver, querido, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? E agora nós vamos orar, querido, ao Senhor, para nós recebermos essa palavra no nosso coração como uma palavra frutífera, uma palavra que vai cair como semente, vai dar frutos a 100 por 1, acerca dos talentos que o Senhor nos deu gratuitamente para mim e para você. Amém? Então aí, querido, onde você estiver, se você puder, curva a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa e esse estudo que Tu nos deste no dia de hoje, Pai. Essa palavra, ela serviu para abrir, Senhor, os nossos olhos. Essa palavra serviu, Senhor, para ser um divisor de águas nas nossas vidas, Pai. Muitas das vezes é isso que acontece, Pai, como aquele terceiro servo. Os dons e talentos que Tu nos dá, Pai amado, nós enterramos. Só que nós aprendemos aqui, Pai, que quem enterra talento é considerado como servo inútil, infiel, e até o pouco que recebeu vai ser tirado. E nós não queremos, Pai, isso para as nossas vidas. Nós aprendemos hoje, Pai amado, que os nossos dons e talentos, o Senhor nos deu primeiramente para a sua honra, glória e louvor, e também para que eles sejam multiplicados nas nossas vidas dia a dia, Senhor. Muito obrigado por esta palavra nesse dia de hoje. Que os teus filhos, Pai amado, possam ter recebido essa palavra em seus corações e que esse coração seja como terra frutífera, que dê semente a 100 por 1, e que eles possam entender que todos os talentos que Tu liberaste sobre a vida de cada um querido, de cada um querida que está aqui assistindo, Pai, esses talentos não são para serem enterrados. Esses talentos, eles são para serem multiplicados. Muito obrigado, Pai, por este dia, por este estudo e por essa palavra, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Que palavra é essa, querido, que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje?
que você tenha recebido essa palavra, querido, no seu coração, entendendo que dons e talentos não são para serem enterrados, eles são para serem multiplicados na minha e na sua vida. Muito obrigado por você estar aí até esse momento, ouvindo a palavra de Deus, participando da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Isso mostra para o seu Senhor que você está buscando conhecimento, intimidade, crescimento com Ele, para aplicar as palavras que são compartilhadas com você aqui no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém? E nós te aguardamos hoje, ali às 18h30, na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E aonde fica a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, irmão Gilson? Ali na rua Ataúba, número 75, no bairro de Anchieta, precisamente em frente à Rede Economia, como ponto de referência a Rua da Vigore e a Rua do Mototáxi. Não tenha sombra de dúvida, querido, que o Senhor tem uma palavra para você hoje ali na ADMA, no culto de Santa Ceia. E essa palavra vai ser uma bênção para você e para a sua família. E vai ser um divisor de água na sua vida. Eu não tenho sombra de dúvida. Querido, eu gostaria de te lembrar para você não esquecer do tema dessa mensagem. Dons e talentos são presentes de Deus. Amém? E esses presentes não são para serem enterrados, eles são para serem multiplicados na minha e na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, com toda sorte de bênção e coisas boas. Você pode dizer amém?